11 horas em ponto e nós estamos aqui de novo, mais uma vez. Deus abençoe, Deus guarde e que nos ajuda a dar seguimento nesse propósito. 15 para meia-noite estaremos na oração, orando continuamente, em nome de Jesus. Não é só nesse período que nós estávamos, nós já vínhamos orando há muito tempo. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar aqui até às 11h45. Quando acabar a live, nós vamos estar orando também, né, fazendo oração por você. Vamos estar apresentando as suas vidas, Jesus, as vidas da pessoa que estiver assistindo aí, curtindo. E desde já que essa palavra essa noite abençoe a sua vida, que seja para edificação do teu espírito, né, da tua alma, que essa noite, como a gente sempre fala, a palavra de Deus ela sempre fala com a gente de uma maneira diferente. Então, esse é o momento da gente se alimentar da palavra de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desde já compartilhem, curtam aí a nossa página da igreja e vai compartilhando aí, faça com que essa mensagem chegue em outras vidas para que elas sejam edificadas também, em nome de Jesus. Eu era pobre, sem Deus, sem Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus possa nos ajudar a ter entendimento agora nessa hora. 15 para meia-noite nós estaremos orando e até lá a gente vai estar interagindo aí, aguardando aí a aproximação dos irmãos, tirando dúvida. Deus possa nos ajudar nessa missão, que Deus possa dar força e entendimento, que possamos encaminhar a palavra de Deus de maneira sadia. Senhor Jesus é o nome dele. O nome de Jesus tem poder. Verdade. O nome de Jesus tem poder. Quando a gente usa o nome de Jesus, né, por exemplo, ele diz que em meu nome expulsaram demônios, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14 diante, né, vai dizer essa história. Em meu nome, né, vocês falarão em novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios. Então o nome de Jesus é muito precioso, amém? É mais do que qualquer coisa. Um exemplo, quando a gente carrega na nossa vida o nome precioso de Jesus, não é qualquer nome. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir. Então o nome dele é glorioso, é majestoso, é uma honra para nós crentes, filhos de Deus, carregar esse nome na gente, né? E ter essa fé, essa certeza, sabe? Nós estamos nessa fé. E eu creio que você aí que está do outro lado, ouvindo agora, você que entrou agora, nesse momento ou vai ouvir depois, esteja nessa fé também, sabe? Não deixa a fé morrer, não deixe com que nada do tipo atrapalhe a sua fé em Deus, que é crer no unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. É isso que nós vamos falar isso hoje. Desde a igreja mais primitiva até então, o nome de Jesus tinha um poder extraordinário, tem um poder extraordinário. Porém, é isso que nós vamos falar. Senhor Jesus é o nome, né? O nome dele. E para que você entenda como funciona a operação do nome de Jesus. O nome de Jesus não opera porque alguém fala, só porque fala o nome de Jesus. Não é assim que funciona. O nome de Jesus opera de maneira que ele fique visível em nossas vidas
para que outros possam ver e outros possam ver no mundo espiritual. Então, o nome de Jesus opera quando esse nome está estampado no seu corpo, na sua vida, e que o mundo espiritual possa ver esse nome estampado em você. Não é uma palavra que se fala. E é isso que vamos estar comentando aqui, baseado no Lucas 10, 17, no retorno dos 70, quando eles retornaram, quando eles voltaram com um propósito. Amém. Amém? Amém. Nós estamos juntos aí, agora até 11h45, logo após a gente vai para a oração, que é uma constância que nós estamos orando, para que o nome de Jesus, o Senhor Jesus, possa então ter validade. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, como usar o nome de Jesus, como prevalecer nas lutas, nas dificuldades com o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele não é apenas um nome falado, porque se fosse, todo mundo resolvia seus problemas apenas falando o nome de Jesus. Mas não é assim que funciona, não é assim que acontece. Amém? Então nós precisamos agora entrar fundo agora. Nós vamos começar com o retorno dos 70, Lucas 10, 17, né? Jesus tinha 12 discípulos, depois ele arrumou mais 70 discípulos. Esses 70 discípulos saíram ordenados por ele. Ele enviou os 70 discípulos para uma missão. E a missão foi feita, porque ele enviou e deu o seu nome para eles. Então já está falando 70 discípulos, então, que é os 70, então eles foram impregnados, ou seja, foram estampados o nome de Jesus na sua vida. E onde ele chegava, a obra acontecia ali. Os 12 faziam missões, depois os 70, e depois milhares de discípulos deveria dar continuidade no uso do nome do Senhor Jesus. Verdade. E deveria ainda agir pelo poderoso nome de Jesus. Esse nome há poder transformador. Porém, há uma questão que deve ser esclarecida. O nome de Jesus não opera porque eu falo, só porque eu falo. Por exemplo, tem uma enfermidade, eu digo em nome de Jesus. Tem um espírito maligno, um demônio, eu falo em nome de Jesus. Não é assim que funciona, porque ele precisa estar em você como um uniforme, como uma vestimenta no mundo espiritual, onde é reconhecido que você está realmente vestido como um soldado, para combater a situação do momento, para combater a praga do momento, ou até mesmo as doenças, a enfermidade, seja qualquer força espiritual ou natural, é combatida com esse nome poderoso, no nome de Jesus. Amém? Então nós estamos em Lucas 10, 17, vamos detalhar e vamos devagar. Jesus tinha acabado de mandar essas pessoas a uma missão. Então ele pega 70 homens e envia uma missão para curar enfermos, expulsar demônios, para anunciar o evangelho do reino, o reino de Deus, as boas novas. Essa era a missão dos 70. E toda vez que as pessoas saem para fazer as missões, os primeiros sinais que é importante numa viagem era atender os pobres e necessitados nas enfermidades, nas lutas do dia a dia. A gente precisa compreender isso. E se há algum irmão desesperado nesse momento, é
devido não estar ouvindo a ordenança de Deus na missão. E o que acontece? Os 70 recebem a missão direto de Jesus, assim como os 12 também. Mas os 70 está recebendo uma ordem direta de Jesus para ir repreender o mal e socorrer os pobres e necessitados espirituais daquela época. E eles vão usar o nome de Jesus. Vão usar o nome de Jesus, porque, veja bem, imagine que você trabalha numa empresa e você vai representar essa empresa em outro lugar que seu patrão mandou. E tudo que você falar nesse outro lugar vai ser sobre a empresa e sobre seu patrão. O que vai validar tudo que você vai falar lá é porque você vai em nome de alguém. E esse alguém garante que você é de fato correspondente, o representante. Então não basta dizer que é um representante. Você tem que ser ordenado por ele para que possa ter validade no que você está fazendo. Amém? Então você precisa entender que não basta eu dizer que trabalho nos correios para entregar uma carta numa casa. Ou não basta eu dizer que sou funcionário de uma empresa de manutenção para entrar numa casa. Eu tenho que ser identificado, comprovado que de fato eu sou esse representante dessa empresa. Eu estou falando aqui para você entender como é que pode ser usado uma pessoa pelo nome de Jesus. Como você pode usar o nome de Jesus? Porque senão todo mundo poderia simplesmente usar o nome de Jesus, mas nem todo mundo foi ordenado por ele. E é aqui que nós entramos na missão dos 70, para que você tenha poder e para que você tenha força no que está fazendo, você precisa ser ordenado primeiro por ele. Os 70 discípulos foram, os 12 também foram. Depois disso, milhares de pessoas vão. E por que muitas das vezes a pessoa está orando em nome de Jesus e nada está acontecendo? Você já se fez essa pergunta? Por que você ora? Por que você às vezes clama o nome de Jesus e não há resposta? E não há uma resposta. É isso que nós queremos falar hoje, o nome de Jesus. O nome de Jesus, e eu vou usar a ilustração de um funcionário de uma empresa, de alguém que vai representar a empresa em outra cidade. Então você sai de uma cidade, da sede da cidade, da empresa naquela cidade, e vai para uma outra. E quando chega lá nessa outra cidade, você vai se apresentar dizendo que trabalha, que faz parte dessa empresa X. Então todo mundo vai lhe receber de primeira, todo mundo vai deixar você adentrar e você vai ter que se identificar. Você vai ter que ser representado pelo patrão que lhe mandou. Daí, a partir do momento que você é conhecido e representado por aquele patrão, então você passa a ter autoridade. Vou dar um exemplo para você, bacana aqui para você entender. O ministro da Saúde do Brasil, que estava no cargo, ele estava respaldado pelo Brasil, pelo representante. Então ele vinha nas redes nacionais e falava sobre a situação do coronavírus. E todo mundo assistia e chamava ele ministro da Saúde.
Por quê? Porque ele tinha sido enviado para esse propósito. Então ele poderia usar o nome de ministro da saúde. E onde ele assinava tinha validade. Onde ele rubricava tinha validade. O que ele falava era ouvido. Porém, da mesma forma agora, se ele vier em redes nacionais falar e dar sua opinião, já não é mais visto como ministro da saúde. Deu para compreender agora? Assim, é uma pessoa de Deus, que diz que é de Deus, que vai usar o nome de Jesus, sem ter a devida confirmação de fato que o Senhor enviou. Então, o que vai acontecer quando você não é enviado? Quando você não é ordenado por Ele? Não terá o efeito o nome de Jesus. Entendeu isso? Não terá o efeito o nome de Jesus. Não acontecerá nada. Você pode orar, pode expulsar demônio, pode orar no enfermo, pode fazer o que for. Não terá efeito, porque você não é reconhecido. Não é reconhecido, porque o que a Bíblia nos mostra é que todos que foram reconhecidos por Jesus e enviado, ele confirmava a palavra. Então você pode orar em nome de Jesus e não acontecer nada, claro, porque ele precisa confirmar que você é um ministro dele. Verdade. Entendeu isso? Jesus pessoalmente tem que confirmar você. Não adianta você dizer que é. Eu sou. Todo mundo pode dizer que é de Jesus. Todo mundo pode dizer que é ministro de Jesus. Todo mundo pode pregar o nome de Jesus. Porém, não está confirmado por ele que você é ministro dele. Que você pode operar no nome dele. Logo, não terá efeito o nome de Jesus no que você falar. Compreende isso? Você precisa entender como se opera no nome de Jesus, para não haver aí uma distorção, dizendo, por que eu oro e parece que Deus não ouve. Quando eu oro em nome de Jesus, parece que não. É porque você não está respaldado. Você não está respaldado por Ele, confirmado por Ele. Por isso que os 70 homens, discípulos de Jesus, quando eles voltaram maravilhados. Isso é Lucas 10, 17. Eles voltaram maravilhados. Por quê? Porque eles disseram que os demônios submetiam ao nome de Jesus. Isso é interessante, né, apóstolo? Porque quando você vai em nome de Jesus, quando você é ordenado, eis uma grande diferença. Por exemplo, você conhece muito bem, né, o apóstolo Paulo. Em toda a missão que ele ia, sempre tinha as barreiras, tinha dificuldade, tinha batalha, mas toda a missão que ele ia é interessante, porque quando ele ia para uma cidade, o Espírito Santo já avisava antes que lá ia ter isso, lá ia ter aquilo, lá ia ter prisão, né? Até um certo dia um fariseu chamado Agabo, que é o profeta da época, falou, não vai lá não, porque vai acontecer isso, aquilo. Ele diz assim, eu só não estou pronto a ser preso, mas a morrer pela palavra. Ou seja, o que ele queria falar? Não, quem me ordenou ir lá foi o Senhor. E num certo dia, uma visão, a Bíblia diz que numa visão o Senhor apareceu e disse, Paulo, não temas, porque tem muita gente minha lá naquela cidade. Ou seja, ele foi ordenado por Jesus. Então, quando a gente é ordenado, a gente vai ter sucesso naquilo que vai fazer. Por isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,3, ele fala assim, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Porque quando ele ordena, ele confirma. E quando ele confirma, ele guarda. Entendeu a matemática? Então, eis aí, quando ele ordena, ele confirma. E quando ele confirma, ele guarda. Então, guardará do quê? Do maligno. Então, tudo que você for fazer com a obra das suas mãos será próspero, porque teve uma ordenança antes. Quando você chega lá, você sabe quem foi que te enviou, né? Quem foi? Veio em nome de quem? No nome de Jesus.
E é exatamente isso que nós estamos explicando agora. Um exemplo disso eram os filhos de Seva. Eles foram expulsar uns demônios, mas eles não tinham sido confirmados por Jesus que poderia usar o nome dele. Logo, os demônios disseram que conhecia Jesus e bem sabia quem era Paulo, mas eles quem eram? Essa é a questão, se você está entendendo. O nome de Jesus não é uma palavra que se fala para os irmãos, principalmente, ao ministro do Evangelho. Você pode ser ordenado por um homem. Alguém pode pôr a mão sobre a sua cabeça e dizer que você foi ordenado, mas precisa ser confirmado pelo Senhor Jesus que de fato você foi ordenado. Porque se não for confirmado, você não consegue operar no nome de Jesus. A operação em nome de Jesus, você pode pregar no nome de Jesus, mas precisa da confirmação dele para que você possa operar em nome de Jesus. Entende isso? Ele é o que confirma, ele que realmente dá autorização para você operar em nome dele. Se caso você não receber essa confirmação dele, do próprio Jesus, por exemplo, eu posso consagrar alguém a pastor, a uma pessoa, posso consagrar, derramar o óleo sobre a cabeça dessa pessoa, mas ela pode não operar nada, prega sobre Jesus, fala sobre Jesus, algumas coisas acontecem, mas ela não está confirmada pelo próprio Senhor. Isso é importantíssimo. Às vezes a gente fala isso para as pessoas, digo, olha, vocês têm que ter cuidados. Por isso que tem gente agora orando em nome de Jesus, mas nada está acontecendo. Não é que o nome de Jesus não tem poder, é que para ele ser usado, você precisa ser confirmado como uma pessoa que pode usar o nome dele. E eu dei um exemplo aqui, para você entender, desse caso agora no Brasil nosso aí, do ministro da Saúde, do Ministério Mandetta. O que aconteceu? De ministro quando ele estava confirmado como ministro do Ministério da Saúde. Então tudo que ele dizia, tudo que ele assinava tinha validade. Porém, quando essa confirmação foi tirada, ele não pode mais ir nas redes nacionais e dizer que está usando o nome do ministério. Ele não pode. Do mesmo jeito acontece no mundo espiritual com o nome de Jesus. Você pode dizer que é crente, que é serva do Senhor, que é servo do Senhor. Você pode dizer que é pastor, apóstolo, bispo. Você pode dizer o que você quiser dizer. Mas para operar no nome dele, só se ele confirmar. Um pastor pode consagrar um evangelista, um presbítero. Pode fazer o que for. É por isso que está muito difícil hoje de oração pelos enfermos e haver os milagres na igreja e haver realmente a libertação do povo. Por quê? Porque está faltando a confirmação do dono da igreja, do que comanda a igreja, o Senhor Jesus. É Ele que vai confirmar se você vai ter sucesso ou não com o nome dele. Os 70 discípulos, quando foram para fazer esse combate, foram autorizados por ele, enviado e confirmado por ele. Por isso que eles voltaram e Jesus disse que viu Satanás cair como raio do céu. Se você é uma pessoa que está orando em nome de Jesus, ou até orando enfermo em nome de Jesus, ou até tentando expulsar demônios de Jesus, em nome de Jesus, e não está acontecendo nada, é porque você ainda não está ordenado por ele. Você pode ter sido ordenado pelo seu pastor, pelas pessoas que estão de autoridade sobre a sua vida, mas não foi ordenado por ele, não foi confirmado por ele. E logo não tem uma autorização, né, apóstolo? Logo não tem uma autorização. Um exemplo, imagine que uma loja, ela está em maus estados, um exemplo.
E aí uma pessoa vai lá e liga e denuncia para a fiscalização. Quando a fiscalização chega lá naquela loja, ela não pode chegar, por exemplo, e dizer assim: eu vou fechar sem antes ter uma autorização. Uma confirmação que ele é o fiscal verdadeiro. Ele é o fiscal. O apóstolo disse, ele vai chegar lá em nome do quê? Né? Da fiscalização. E como é que vai saber? Com autorização, com a confirmação. Com aquele papel em mão que é a confirmação, ele pode o quê? Fechar a loja, ou a empresa, ou o lugar que está em necessidade. Então é disso que nós estamos falando. Né? Para operar um milagre, para ter cura, para ter tudo isso, igual teve com os 70 discípulos que foram ordenados, nós precisamos de uma autorização no mundo espiritual, né? Por Jesus, para que isso seja estabelecido. E ser reconhecido no mundo espiritual. Os demônios precisam te conhecer que de fato você tem uma credencial espiritual dada pelo próprio Cristo, de que você pode usar o nome dele. Você está com crise no casamento e tem falado em nome de Jesus que esse demônio vai sair da sua casa, que esse espírito maligno vai sair da sua casa, e você tem clamado, e tem falado, e tem ordenado, mas não tem acontecido nada, é porque você não tem essa autorização. Você não foi confirmado pelo próprio Jesus. Mas você diz, eu sou crente, mas não é por ser crente que você pode usar e operar em nome de Jesus. Tem que ser confirmado. A exemplo disso, você pode ver, foi o que Jesus disse em Marcos 16 e 17. Ele diz assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Veja que ele está dizendo aqui, em meu nome, mas só que ele está dando um texto todo aqui, mas quando ele chega no 19, ele dá a autorização, ele dá o respaldo. Para quem? Quem é que vai fazer isso? É por isso que muita gente, quando se converte e crê e tudo, acha que pode usar Marcos 16 dessa forma. Mas, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Pronto. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha o que a Bíblia diz: cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Veja que mesmo Jesus estando no céu, o discípulo que ele autoriza a usar o nome dele para operar milagres, é necessário ele confirmar. Por isso que tem muitos pastores e líderes e pessoas, irmãos frustrados, porque estão operando em nome de Jesus e não está acontecendo nada. Não está acontecendo o que eles supostamente dizem, que o nome de Jesus tem poder, mas o nome de Jesus não é apenas uma fala, é uma credencial em você no mundo espiritual que os demônios e a força espiritual olham e vê. Por exemplo, se você vai numa estrada, numa rodovia, e tem pessoas uniformizadas de polícia na estrada, se eles derem com a mão para você encostar, você vai encostar por causa de quê? Porque ele falou, porque você viu o uniforme. Assim é no mundo espiritual. Por isso que quando Paulo diz assim, vocês devem se vestir de toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus que você veste é a confirmação de que você foi enviado. E quando você diz em nome de Jesus, o espírito maligno, as enfermidades não vai olhar, não é no que você falou, mas na tua roupa espiritual, na armadura. Porque só quem tem armadura é quem recebeu a armadura. Quando a pessoa se converte, ela não recebe a armadura, ela tem que ir atrás disso. Ela tem que buscar se vestir. Por isso que Paulo diz assim, vocês devem se vestir das armaduras de Deus. Eu devo me vestir.
Então, quando a pessoa se converte, ele não está vestido com a armadura, ele tem que se vestir da armadura. Buscar isso, né? Então, isso é buscado. Então, quando você vai operar ou vai para a guerra, então o mal percebe que você tem uma armadura, ou seja, uma confirmação de que você é um soldado de Cristo e que você pode operar no nome dele. Por isso os filhos de Seva não conseguiram expulsar os demônios e o pior, apanharam. Nós estamos falando esses dias sobre batalha espiritual. E uma das coisas que a gente observa é que as pessoas usam o nome de Jesus sem saber como funciona, pensando que é apenas uma palavra, pensando que é apenas uma fala, né? Tem a Nilmara, a Laiana, a Ramila, você que está compartilhando aí, está curtindo, você está fazendo um trabalho e levando uma informação para alguém. Em meio a essas palavras que nós estamos dizendo sobre batalha espiritual, você pode estar dando uma informação para alguém. E ajudando essa pessoa, né? E nós estamos falando que o nome de Jesus não opera porque eu falo. Não é só porque eu falo o nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu expulso no nome de... Não é uma fala, é uma armadura que deve estar em você. Então, é o que Jesus está dizendo assim, ó, nos 16, 17 de Marcos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, veja, expulsarão demônios. Falaram novos... Repare que ele está dizendo, ó, esses sinais seguirão os que crerem. E ele diz, em meu nome vocês vão fazer isso. E ele vai falar de pôr sobre as mãos. Mas o mais interessante está no versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra. Mesmo Jesus estando sentado nos céus, é necessária a confirmação da palavra. Se eu disser que sou ministro de Cristo, tem que estar respaldado, confirmado por ele. Senão não vai haver operação de milagres. Não vai haver, aí vem a batalha espiritual da casa. Aí você vê que você é uma pessoa crente, mas está com um casamento em dificuldade. É uma pessoa crente, mas está com a família arrebentada, os filhos. É uma pessoa... É aí que você vai perceber que algo está errado. O que está errado? É que você se converteu, mas não aprendeu a buscar a se vestir das armaduras de Deus, que é o uniforme espiritual para que de fato você se torne um soldado de batalha. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo isso? Quando eu me converto, e você pode ter 10 anos, 20 anos e nunca ter feito essa busca de vestir a armadura. E se você nunca vestiu a armadura, você não tem a confirmação. Então, quando você for tentar operar em nome de Jesus, em vez de acontecer coisas boas em você, acontece mal. Tem gente que diz assim, quando eu comecei a ir para a igreja e comecei a clamar o nome de Jesus, aí as coisas piorou. De fato. Porque as pessoas não entendem que no mundo espiritual, no mundo paralelo, o nosso, existe essa batalha espiritual. Você pode ter 50 anos e se converteu agora, você é um bebê. Precisa amadurecer e crescer com comidas de acordo com o tempo. Não é a sua idade, humanamente falando, que te representa no mundo espiritual. É a sua idade espiritual que vai te representar no mundo espiritual. É por isso há muita destruição no casamento. Por exemplo, pastor, o cara se converte hoje, amanhã ele está pregando já para meio mundo de gente. Quer dizer, ele foi para a guerra sem se vestir.
Verdade. Tem gente fazendo isso. Um soldado vai para a guerra que não está preparado, Vai morrer. morre, né? Vai morrer. O que acontece muito com as pessoas, por exemplo, você canta muito bem, você tem uma voz boa e você entra na igreja e se converte. Só que você tem que entender que no dia que você se converteu, você é um bebezinho. No mundo espiritual, você é uma pessoa que tem que beber leite, e leite fino. Aí o que acontece? Olha só, alguém vê que você canta muito bem, só que olha para você no mundo natural, pela idade que você tem, aí joga na frente de batalha, só que no mundo espiritual você é um bebê. Já não é reconhecido ainda, né, apóstolo? Não é reconhecido, não foi preparado e nem vestiu as armaduras para bater em batalha no mundo espiritual. Com pouco tempo, essa pessoa se perde e perde o dom que Deus deu. Isso é sério, né, apóstolo? Porque muitas das vezes fica frustrado, decepcionado, porque não está preparado ainda para aquela situação, naquele momento. Aí fica decepcionado, muitas delas, infelizmente desvia da igreja porque não consegue firmar, né? É toda uma questão e isso é muito sério. Quantas pessoas você conhece que não consegue firmar na igreja? Que não consegue ser firme. Por quê? Porque não está sendo ensinado, ou não aprendeu, ou não prestou atenção sobre a batalha espiritual. Você pode ter 20 anos de crente e nunca ter se vestido das armaduras. Nunca. Por isso a vida não funciona, não anda. É uma coisa ruim após o outro. E essa batalha espiritual vai ser tão profunda até lhe tirar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não aprendeu a se vestir das armaduras. Repara que Paulo disse que nós deveríamos se vestir das armaduras de Deus. Mas quem tem que se vestir sou eu. É você que tem que fazer isso. Só que isso é batalha espiritual. Isso é batalha espiritual. E muita gente tem se afundado por causa disso. Porque às vezes tem dom de bater na bateria, tocar a guitarra, tocar violão, cantar. E alguém usa o dom e acaba botando você no mundo espiritual, numa batalha que você não tem nenhum tipo de capacidade de resistir. Logo, vem os problemas espirituais, vem os problemas conjugais, vem os problemas financeiros, logo vem a enfermidade, logo vem as lutas. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Os discípulos que Jesus ordenava para ir no nome dele, operava. Por que operava? Porque ele confirmava. Por exemplo, você vai ser um obreiro e eu vou te consagrar. Derramo óleo sobre a sua cabeça. Mas eu só estou derramando óleo. A confirmação quem tem que dar é Deus. E como eu sei que você foi confirmado? Quando você veste a armadura e vai para a batalha, os sinais são direcionados. Aí sim, os sinais seguem a você. Os que creem, que foram confirmados. Mas muita gente vai para a batalha e não sabe o que está acontecendo. Você conhece pessoas, ou talvez você seja uma pessoa que vive na igreja orando e buscando e seu casamento é um inferno. Você não desconfia disso, não? Algo está errado. Como é que eu estou usando o nome de Jesus e a minha vida está uma tragédia? Você não desconfia disso, não? Isso é batalha espiritual. Você não desconfia de que você vive buscando Deus, às vezes a esposa e os filhos estão tudo nos vícios, na bebida, nas drogas. Você não desconfia que algo está errado? Você não desconfia que algo está fora do normal? Você não desconfia que você é uma pessoa que ora, que busca, que jejuma e o desemprego, as lutas, as dívidas só aumentando, só piorando, de maneira que você acaba sendo taxado como enrolado, como um mal pagador? Você não desconfia disso, não? De que algo está errado?
ou você atribui isso como prova? Eu atribuo isso como a falta de entendimento, a falta de conhecimento sobre batalha espiritual. Você não sabe o que é batalha espiritual, por isso está passando por isso. Então, quando você aprende a se vestir com as armaduras e você é confirmado pelo Senhor para usar o nome dele, então você vê Satanás descer como raio, cair por terra. Vê os milagres acontecer, né? Vê o milagre acontecer. A sua família tem que ser direcionada. Em nome de Jesus. Porque a palavra não é, mas isso é batalha espiritual. E talvez você não saiba nem o que é isso. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu falei em novas línguas. Sim, isso quer dizer muita coisa não. Isso não quer dizer muita coisa não. Isso é apenas um básico de uma criança, de um bebê. Aí eu pego um bebê e vou mandar lutar com espíritos treinados no campo de batalha, vai morrer porque não tem armadura nenhuma. Não tem nenhum tipo de treinamento da batalha espiritual para sobreviver, mas logo vai estar desviado, mas logo vai estar afastado dos caminhos de Deus e vai atribuir tudo isso a pessoas, a líderes de igreja, a isso, aqui. Não, porque você não foi treinado na batalha espiritual. Você pode ter 20 anos de crente, você pode ter 30, e ainda assim uma vida um desastre. Por quê? Porque você nunca foi confirmado como um soldado. Você nunca recebeu a confirmação, o carimbo de Jesus para ser um soldado. É exemplo disso, né, apóstolo? Depois que Jesus ele vai para o céu, o que acontece em Atos dos Apóstolos, que começa, né, que é quando começa lá todos os sinais e maravilhas. A Bíblia diz bem claro assim que na primeira pregação do apóstolo Pedro, Atos 2:41, foram quase 3.000 almas que se converteram. Então, olha, os sinais seguiram, eles creram porque o Senhor estava cooperando, como dizem Marcos, e confirmando a palavra. Isso é interessante, e eles tinham batalhas. No capítulo 3 de Atos, por exemplo, Pedro e João, o que aconteceu? Ele deu ordem em nome de Jesus, que o coxo se levantasse e andasse. Mas por quê? Porque eles eram reconhecidos no mundo espiritual. Mas por quê? Porque igual nós estamos falando, porque eles tinham uma autorização, uma confirmação pelo Senhor. Por isso que tudo que eles faziam, mesmo com a batalha, tinha muita batalha, mas eles estavam preparados para a luta, para a guerra, porque o Senhor tinha confirmado com eles. Vamos pegar um homem aqui chamado Davi, que todo mundo conhece. Samuel foi na casa dele e derramou o azeite na cabeça dele. O sacerdote foi lá e, olha, confirmou. Ou seja, disse que ele seria rei. Mas como é que veio a confirmação? No vestimento. E a exemplo disso é que quando ele veio lá no campo de batalha, o próprio rei Saul queria botar uma armadura nele. Mas não é uma armadura dada pelos homens que vai funcionar, é uma armadura dada por Deus. Você pode até ser consagrado a pastor por alguém, mas Deus é quem tem que dar a armadura para ter validade. Então Davi vai lá e derriba o gigante e mata o gigante. Com o quê? Com a armadura de Deus. Ele diz, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele estava armado espiritualmente para a batalha. E dali para frente ele enfrentou todo tipo de combate. E logo depois de todos os combates enfrentados, pela primeira vez, ele se tornou rei dos judeus, de Judá. E depois se tornou rei de Israel. Interessante, né, apóstolo? Ele diz assim para Saul, você vem o lança-escudo, ou seja, ele estava... Saul não, aliás, Golias ele estava revestido com o quê? Com natural, um lança-escudo. Mas diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, ele estava confirmado com o nome do Senhor. Confirmado. E prevaleceu. Se Davi foi brigar com Golias pelo nome do Senhor,
os 12 discípulos operavam em nome do Senhor, os 70 discípulos operavam em nome do Senhor, e todos que foram confirmados por Deus também operam em nome do Senhor. Verdade. Mas para isso, meu amigo, você precisa ser treinado, ensinado e confirmado pelas armaduras de Deus. Quando você vestir as armaduras, sim, você está pronto para a batalha, e com certeza as coisas vão acontecer. De bom, porque Jesus diz assim: eu vi Satanás descer como raio. Aí Jesus diz no 10:19 de Lucas: eu vos dou autoridade, eu dou autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe vai causar dano. Então muitos cristãos estão aí até aceitaram Jesus, batizaram, falaram em línguas estranhas, mas não vestiram as armaduras, por isso estão morrendo, estão sendo humilhados no casamento, estão sendo humilhados com os filhos, com as filhas, estão sendo humilhados com dívida, com desemprego, com luta, com enfermidade, estão sendo humilhados porque são meninos na fé, são crianças. No mundo espiritual, são meninos sem nenhum tipo de armadura. Aí, a batalha espiritual, meu irmão, não alisa mesmo. Se você é uma pessoa que acredita que o nome de Jesus tem poder e que fala em nome de Jesus, por que não acontece nada? Por que não ultrapassa essa situação? É porque você não está vestido, você não se vestiu, você não recebeu a confirmação de quem realmente delibera. Resultado, sofrimento após sofrimento. Aí você chama de prova. Isso não é prova, isso é falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo se perece por falta de conhecimento. A falta desse conhecimento está levando as pessoas ao sofrimento extremamente grande, de maneira que até em tempos difíceis as pessoas ficam incrédulas, não acreditam que o nome do Senhor tem poder por causa das armaduras, porque devido nunca ter operado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidamente, para você que está vendo agora ou vai ver depois. Quando foi que você deu um testemunho de que Jesus fez algo na sua vida? Diga aí, quanto tempo já faz que você não dá testemunho de que Jesus fez, de que Ele fez na sua vida, de algo que Ele fez para você? E essa distância prova que você está apenas vegetando no mundo espiritual, está fraco, abatido. Aí vem os demônios, as serpentes, os escorpiões, a força dos inimigos, e te deixa no pó, chorando, sem saber o que está acontecendo. Mas logo você vai levantar a cabeça e vai dizer: Deus, o que está acontecendo? Vai perguntar para Deus, aí Ele vai te responder assim: falta-lhe conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Verdade. Olha, então quer dizer, o que está precisando é que você aprender que o nome de Jesus tem poder, mas só se Ele, o Senhor Jesus, confirmar que você possa usar esse nome. Aí como é que eu sei que Ele confirmou? Isso, vista as armaduras. Busque conhecimento, busque aprender sobre libertação, sobre batalha espiritual. Aí você entende por que os demônios operam no casamento, na vida financeira, na vida das pessoas. Por que você está frio, por que você está desanimado, por que você está cansado, por que você está totalmente incrédulo, por que a igreja, no geral, nessa hora de batalha, a maioria recuou, tremeu diante de uma situação, diante do Golias que se levantou aí. Tem um Golias aí fora, botando todo mundo, muita gente para correr, né? Tá precisando de alguém que seja confirmado pelo Senhor. Vamos levantar um batalhão, vamos orar, Em nome de Jesus. Por isso agora nós vamos entrar em oração. Vou estar orando por você. Para que Deus tenha misericórdia, para que a gente possa acordar
em levantar a bandeira em oração, e dizer: Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Se você quer entender mais sobre isso, tem um WhatsApp aí embaixo aí. Manda uma mensagem para mim que eu te ajudo nisso aí. Por que teu casamento está um desastre? Eu sou crente, eu oro, eu jejum, eu faço isso. Não interessa isso, não interessa se você vestiu ou não. Se você não está confirmado no espiritual, você vai apanhar demais. Por isso que quando a gente está nascendo na fé, precisa estar sendo cuidado por pessoas que vão nos conduzir. Por isso que precisa de líderes já experimentado. Eu querer ver alguém sobreviver na selva espiritual sem estar preparado para isso, eu duvido. É por isso que as pessoas hoje estão aí sem saber, estão debochando o nome de Jesus, estão brincando com o nome dele. Sabe por quê? Porque não entende o poder que isso carrega. Amém? Amém. Seja abençoado. Nós vamos para a oração agora. Em nome de Jesus. 15 para meia-noite, agora é hora de oração. Nós vamos orar e vamos estar orando por todos que apareceram aí, que curtiram, que compartilharam. Vamos estar apresentando as suas vidas aqui. Vou te ligar, mas a gente está fazendo isso. Vou fazer uma oração antes. Meu Deus, em nome de Jesus, reveste essas pessoas com a tua armadura, Pai. Faça elas buscarem essas vestimentas, em nome de Jesus, para que possa combater no mundo espiritual e vencer na vida material, na vida matrimonial, na vida da família. Que o Espírito de Deus nos conceda a graça de entendimento, que as pessoas sejam abençoadas nessa hora em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados. Vamos para a oração agora.